23. Quem foi encontrando pode se colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. Salmos 23, versículo 1. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom que você veio. A paz do Senhor, cumprimenta ele aí. Aleluia. A igreja encontrou, amém? Glória a Deus. Salmos 23, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos repetir todos juntos o versículo 1, coloca aí para nós. 23, versículo 1. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o nosso pastor, querido. Isso já tem que ser o bastante. Porque se Ele é o meu pastor, eu não terei falta de nada, porque eu sei que Ele cuida. Eu sei que é Ele que provê, eu sei que é Ele que sustenta. Amém? Os irmãos estão aqui comigo? Amém? Ele é o nosso pastor, então feche os seus olhos. Você veio aqui oferecer o seu culto ao Senhor. Então ofereça com intencionalidade, de forma verdadeira. Feche os seus olhos. Ofereça o seu melhor ao Senhor. Fala com Ele: Senhor, eu não vim aqui para perder tempo. Eu vim aqui para te cultuar, para louvar. Eu não vim aqui passar tempo. Eu vim aqui para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença para Te adorar e engrandecer o Teu nome. Que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, através dos louvores, através da Tua palavra. Que a Tua presença, ó Pai, venha ser real neste lugar. Que a nossa adoração, o nosso louvor venha chegar a Ti como um cheiro suave em Suas narinas, agradável aos Teus olhos, ó Pai. Que toda honra e toda glória venha ser para o Senhor. Que o Teu nome venha ser glorificado, venha ser adorado neste lugar. Fique à vontade em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Faça conforme o Teu querer, ó Pai, conforme a Tua vontade. É o que nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Com as palmas bem animadas. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. No arraial dos santos transborda a alegria de Deus. Aleluia. No arraial dos santos transborda a alegria de Deus. No arraial dos santos transborda a alegria de Deus. Aleluia. Liberto do Egito, agora eu caminho para a promessa. E quando a arca se move, eu sei que eu me aproximo do meu lar. E o que acontece? O fogo sobe, a glória desce. Yeah, eu vou marchando e cantando e dançando. Declare, o fogo sobe, a glória desce. Yeah, eu vou marchando e cantando e dançando. Eu vou para Canaã. Declare, eu vou para a terra prometida. Eu vou para Canaã.
fica feliz, ele fica alegre, porque ele sabe para onde ele está indo. Aleluia. Glória a Deus, nós te amamos, Jesus. Aleluia. No arraial dos santos transborda a alegria de Deus. Aleluia. No arraial dos santos transborda a alegria de Deus. No arraial dos santos transborda a alegria de Deus. Aleluia. Liberto do Egito, agora eu caminho para a promessa. Glória a Deus. E quando a arca se move, eu sei que eu me aproximo do meu lar. Declare: o fogo sobe, a glória desce. Yeah, eu vou marchando e cantando e dançando. O fogo sobe, a glória desce. Yeah, eu vou marchando e cantando e dançando. Eu vou para Canaã. Aleluia. Eu vou para a terra prometida. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu vou para a terra prometida. Eu vou para Canaã. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. O Senhor está voltando, querido. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Declare: eu vou para Canaã. Aleluia. Eu vou para a terra prometida. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu vou para a terra prometida. Eu vou para Canaã. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Nada pode parar a igreja do Senhor, querido. Nada. Nada pode parar a igreja do Senhor. Nada. Nem as nossas preocupações, nada. Porque nós entendemos, como foi falado no início, que o Senhor é o quê? Ah, não. Só alguns que estavam aqui na hora que eu olhei a palavra, misericórdia. Nós entendemos que o quê? Exatamente, que o Senhor é o nosso pastor. Então as minhas preocupações, elas não me param. Os meus medos, eles não me param. Porque eu entendo que o Senhor é o meu pastor. E por isso Ele cuida. E por isso Ele transforma. Então, nós não caminhamos por aquilo que vemos. Eu não caminho por aquilo que eu vejo, querido. Eu caminho pela fé, crendo que já está pronto, que já está feito. Eu caminho crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz. Amém? Então você vai declarar, você vai louvar o Senhor, entendendo que já está feito, Gabi. Que já está pronto. Porque Ele tem cuidado de você. Ele te contempla. Então é com esse entendimento que eu caminho. É pela fé. Aleluia. Continue adorando, querido. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigada, Jesus.
mas não desesperados. Estamos de pé, aleluia. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, declare. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move, aleluia, é o que nós cremos. glória a Deus. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, aleluia. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, aleluia, mas não destruídos. Estamos de pé, declare. E não caminhamos pelo que vemos, aleluia, Senhor. E o que nos move é o que nós cremos, glória a Deus. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, aleluia, declare. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais uma vez, aleluia. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, aleluia. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, aleluia. E não caminhamos, fala pra Ele, pelo, aleluia, Senhor. Nós cremos, Jesus, independente das circunstâncias, ó Pai, É o que nós cremos. aleluia. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, não caminhamos e não caminhamos, aleluia, pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, aleluia. Muito obrigada, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Continue adorando o nome do Senhor, querido. Sem o Senhor nós não somos nada. Toma teu lugar de honra, né? Ah, irmão, se não for o Senhor, nada supre. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Não adianta nós termos o melhor emprego, a melhor casa, o melhor carro, se nós não tivermos o Senhor. Porque o Senhor, Ele é tudo. Ele é tudo. Feche os seus olhos.
é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Fala pra ele. E a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia, Jesus. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Declare: se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Querido, deixa eu te falar algo. Não é errado a gente planejar. Não é errado a gente sonhar, Daniel. Mas se não tiver Ele, se não for por Ele, não adianta nada. Se você tiver tudo que você desejar nessa terra e não tiver o Senhor, não adianta nada. Porque se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Se eu tenho o Senhor, eu tenho consolo. Se eu tenho o Senhor, eu tenho amor. Se eu tiver o Senhor, eu tenho cuidado. Mas a gente está correndo tanto olhando para esta terra. E a gente está se esquecendo do Senhor. Então clama para Ele: tem misericórdia de mim, Pai. Porque se eu não tiver a Ti, eu não tenho nada. Se nós não tivermos a presença do Senhor, nós não temos nada. E o Senhor, Ele está chamando aquele que tem fome e sede, aquele que está disposto, aquele que quer. Tua presença é o que me basta.
presença, fala pra Ele. É o que me Aleluia, a tua presença que basta, Senhor. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Mais uma vez, tua presença é o que me basta. Declare. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Declare. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia, Jesus. Só a tua presença nos basta, Pai. Nós precisamos de ti, Jesus. Aleluia. Continue adorando o nome do Senhor, querido. Aleluia. Continue adorando. Continue clamando. Aleluia. Não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo que uma canção não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real. Pode ir. Não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo que não é mais uma. Aleluia, Jesus. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo preciso de ti. Fala pra Ele. Aleluia. Preciso de ti, mais do que tudo eu preciso, Senhor. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Aleluia. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão. Já me assentei em banquetes, já estive entre amigos, já fiz a tenda no meio da guerra, ali vi tantos caídos. Chamei escassez pelo nome, sei o que é estar abastado também.
Conheço muito bem a fome, já sorri muito e também já chorei. De tudo que eu preciso, de tudo que eu já desejei, nada se compara contigo. De tudo que eu sempre quis, eu só sei, preciso de ti, declare. Preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo eu preciso, Senhor. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão. Já me assentei em banquetes, já estive entre amigos, já fiz a tenda no meio da guerra, ali vi tantos caídos. Chamei escassez pelo nome, sei o que é estar abastado também. Conheço muito bem a fome, já sorri muito e também já chorei. De tudo que eu preciso, de tudo que eu já desejei, nada se compara contigo. De tudo que eu sempre quis, eu só sei, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo eu preciso, Senhor. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Aleluia. Mais do que o ar que eu respiro, mais que a próxima batida do meu coração. Aleluia. Contigo eu posso tudo, mas não te quero pra te usar. Te quero porque eu te amo. Aleluia, declare. Mais do que o ar que eu preciso, mais que a próxima batida do meu coração. Aleluia. Contigo eu posso tudo, mas não te quero pra te usar. Te quero porque eu te amo. Declare. Preciso de ti. Fala pra ele. Preciso de ti. Nós precisamos de ti, Jesus. Mais do que tudo, nós precisamos da tua presença, Senhor. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti, mais do que tudo. Aleluia. Nós precisamos da presença do Senhor, querido. Feche os seus olhos. Fala com o Senhor. Senhor, eu quero te ouvir. Me dá ouvidos para ouvir a tua voz. Me dê um coração obediente. Fala para Ele. Que os meus olhos venham te contemplar. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Não me deixe, se você não for.
não me deixe estar se não estiver. Não me deixe ter se não me tiver. Se é pra me perder, que seja em teu abraço. Não me deixe amar o que você não ama. Não me deixe sonhar com o que você não planejou. Não me deixe andar no caminho que você não traçou. Se é pra naufragar, que seja em teu amor. Aleluia. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Declare. Pois eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Estou perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver, estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Estou perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver, estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Então dá-me ouvidos pra te ouvir. Fala pra ele. Um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Pois eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Fala mais uma vez. Pois eu quero ir onde você. Aleluia, Jesus. Nós queremos estar contigo, ó Pai. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Aleluia. Nós queremos estar contigo, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Chegou o momento dos irmãos
dizimar é ofertar a casa do Senhor. Pegue o seu dízimo, a sua oferta. Isso também é uma forma de adoração, querido. Ofereça o seu melhor ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença para Te adorar e engrandecer o Teu nome. A Tua presença é real neste lugar, ó Pai. Nós Te amamos, Jesus, e nós sabemos que sem Ti não somos nada. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que cuida. O Senhor é aquele que supre. O Senhor é aquele que nos contempla na nossa necessidade. Nós colocamos diante do Senhor cada dizimista e ofertante da Tua casa. Vai abençoando a vida dos Teus filhos, ó Pai. Abençoa os celeiros. Abre porta onde não tem porta. Faça conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor venha prosperar a Tua igreja. E que os Teus filhos venham testemunhar de tudo aquilo que o Senhor tem feito. E que o Teu nome venha ser glorificado. Que o Senhor venha abençoando as finanças, cada projeto, cada sonho. Porque o Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor é o Deus que realiza sonhos. Abençoa os projetos, os sonhos da Tua igreja, Pai. Que o Senhor venha prosperando, que o Senhor venha enviando recursos. Porque nós cremos, ó Pai, na provisão. Nós cremos no Deus, ó Pai, dos exércitos. Nós cremos que o Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o nosso Deus, o Deus do impossível. Nós colocamos cada dízimo e oferta entregue à Tua casa. Que o Senhor venha abençoando, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão com a oportunidade de dizimar e ofertar a casa do Senhor. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Pois eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos, antes de nós orarmos, gostaria de orar antes, mas eu quero pedir que você dê um aperto de mão, um abraço quem está do seu lado aí, cumprimente ele com a paz do Senhor Jesus. Diga para ele que bom que ele está aqui na casa do Senhor. Isso, dê um aperto de mão. Não fica só pertinho de você não, pode ir lá atrás. Hoje tem muitas pessoas que nos visitam aqui. Que você seja bem receptível aos que estão aí. Jacão, foi mal hoje. Os meninos hoje.
Isso. Que Deus abençoe a sua vida. Que você que nos visita seja muito bem-vindo. Meu pedido é que você abra o seu coração para que Deus venha estar falando com você nessa noite. Aliás, continuar falando ao seu coração. Tem, como eu disse, muitas pessoas que nos visitam aqui à frente. Cumprimenta para mim, Gabi, por favor. Já? Primeiro de novo, o que tem isso? Está economizando cumprimento. Do seu lado também, lá atrás, algumas pessoas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidá-los a ficar de pé. Nós vamos orar primeiro. Antes de nós ministrarmos a palavra, gostaria que você levantasse as suas mãos em direção à sua casa, em direção ao seu lar. Quem sabe você deixou um problema difícil a ser resolvido. Quem sabe você tem clamado por alguém que ainda não conhece ao Senhor. Quem sabe você tem orado por libertação, ou até mesmo por cura. Nosso Deus é o Deus do impossível. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. É o momento de você guerrear com o Senhor. Fale com Ele. Fale com o Senhor. Ele está aqui pronto para responder a sua oração, a sua intercessão. A palavra do Senhor nos fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta hora. Pai, nós nos rendemos, nos prostramos diante de Ti, ó Deus, na certeza, na convicção, ó Pai, de que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Deus, que o Senhor venha estar, ó Pai, entrando na causa de cada um, na casa dos Teus filhos, no lar, trazendo, ó Pai, restauração, trazendo cura, transformação. Deus, que haja um mover sobrenatural, ó Deus, nos lares aqui representados. Deus, quantas lutas, quantos embates, quantas situações difíceis, ó Deus, que os Teus filhos têm enfrentado, que nós temos enfrentado, ó Deus, nestes últimos dias, quantos ataques, ó Deus, do inferno, ó Deus, sobre os lares, mas nós clamamos a Ti e pedimos ao Senhor que nos cubra, ó Deus, com o Teu sangue, que o Senhor envie anjos, ó Deus, para acampar ao nosso redor. Deus, que o Senhor anule, ó Deus, toda palavra contrária. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que praga alguma chegará à nossa tenda, que não vale encantamento, porque nós estamos, ó Deus, debaixo da Tua graça, da Tua proteção. Tu és o nosso refúgio, Tu és socorro bem presente em todos os momentos. Espírito Santo, mova, faça o sobrenatural, traga a libertação, traga a cura, ó Deus. Ó Pai, que este coração que está, ó Deus, aflito, ansioso, preocupado, venha dar lugar agora, ó Deus, para confiança, para fé, ó Deus, para um Deus que pode mudar o quadro, para um Deus que pode mudar o diagnóstico. Ó Espírito Santo, que a nossa alma, ó Deus, o nosso espírito e corpo estejam, ó Deus, unidos e presentes aqui, ó Pai, no mesmo propósito. Ó Deus, que não haja, ó Deus, distrações, Pai, mas que nós possamos estar aqui com o coração aberto, sedentos, ó Deus, para a manifestação da Tua glória em nome de Jesus. Que o Teu Espírito, ó Deus, venha estar impactando, ó Deus, vidas, e venha estar impactando corações em nome de Jesus. Oh Deus, que o Senhor venha trazer o alívio necessário, o conforto, ó Pai, imediato. Que o Senhor, ó Deus, que é o consolo, consola, ó Deus, os aflitos, ó Pai. Espírito Santo, nós Te clamamos, ó Deus, para que o Senhor mova sobre nós em nome de Jesus. Deus, toda dúvida, ó Deus, deixa agora os corações, dê lugar, ó Deus, para a fé, para a certeza, ó Pai, de que o Senhor está fazendo muito mais daquilo que nós, ó Deus, pedimos ou pensamos em nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Deus, e proclamamos, ó Deus, a libertação, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos, ó Deus, para curar os enfermos, ó Pai. Aleluia, em nome de Jesus, que haja, ó Deus, libertação, cura, transformação, ó Deus, nas mentes, nos corações, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos neste momento. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, irmãos, como ato de adoração a Deus. Aleluia. Todo o nosso ser, pode assentar-se, todo o nosso ser louva ao Senhor. Todo o nosso ser. Não só com os lábios,
mas também com a expressão do nosso corpo. Em nome de Jesus Cristo, quero dar aqui alguns avisos antes de nós já passarmos aqui para a palavra. Quarta-feira, o nosso estudo bíblico, nós estamos agora no capítulo 5 da carta aos Efésios, e nós estamos caminhando com muita cautela, respeitando aí aquilo que Deus está ministrando. Não temos pressa para poder concluir nada. Nós precisamos de entender que o Espírito Santo, ele age da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Amém? Então nós estamos caminhando à medida que as coisas estão fluindo. E nós estamos aí entrando no capítulo 5, melhor dizendo, nós entramos no capítulo 5, caminhamos um pouquinho, mas como houve participações, enfim, nós estamos ainda neste capítulo e vamos continuar da maneira que Deus está nos direcionando. Sexta-feira, o nosso culto de libertação tem sido uma bênção, irmão. Sexta-feira, você que de repente escolhe pregador, você está perdendo, você está ficando escolhido, porque Deus tem preparado mensagens de pessoas improváveis, sabia disso? Porque Deus não age na nossa lógica humana. Deus não preocupa com o título, Deus não preocupa com o quanto você sabe, enfim, Ele quer um coração quebrantado e contrito. Esse Ele não rejeita. Amém? Amém? Enquanto Saul era altamente preparado, capacitado, Davi era franzino, desprezado, mas Deus escolheu Davi, porque ele contraria a lógica humana. Sexta-feira nós tivemos aqui um milagre aqui, né? Cadê aquele? Ah, era aquele aqui. Aquele pregando aqui. Falo milagre porque eu falei isso aqui na sexta-feira. Não tem problema contar de novo não, aquele? Você está curada, não tem problema não. Teve um dia que aquele, logo no início, quando ela veio para cá, a primeira vez que ela foi ministrar louvor, ficou muito nervosa, porque é comum. Às vezes nós não estamos bem, mas o compromisso e a responsabilidade do ofício nos faz caminhar, como o salmista diz, né? Andando e chorando, prosseguindo. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Ou seja, nós não podemos parar pelos choros e pelas frustrações da vida. E aquela ficou muito triste aquele dia, saiu chateada e saiu embora, e você não volta nunca mais na igreja. Eu não volto nunca mais, porque não saiu como havia planejado. As crianças rapidinho só esperam um pouquinho, eu estou concluindo. E aí ela voltou, não sei, ela foi até ali embaixo e voltou, depois nós conversamos com ela, é assim mesmo, é desse jeito. Tem dia que a gente sai de lá com vergonha lá de cima. Isso, porque as coisas, nós entendemos que ela não fluiu como nós queríamos, mas não é a nossa vontade. E sexta-feira, vendo aquele pregar aqui, uma mensagem tão complexa, e o quanto que Deus falou conosco aqui em Ezequiel capítulo 16, que fala de um adultério espiritual que Israel estava vivendo. E quanto que foi maravilhoso, um texto tão rico, um texto tão proeminente, um texto revelador. E ela com muita graça aqui ministrou do jeitinho dela. E Deus falou aos nossos corações sobre reconhecermos, sobre sermos gratos a Deus, reconhecer de onde Deus nos tirou, que era para nós, na verdade nós éramos rejeitados, isso, Israel era rejeitado, Deus os amou e os trouxe, e os conduziu e preparou tudo, enfim, depois o povo estava prostituindo com outros deuses. Uma mensagem simbólica, uma analogia que é feita com uma noiva, com um casamento. E naquele momento Israel estava fazendo coisas tão terríveis que as nações, os filisteus que eram contra Israel, estavam com vergonha da atitude de Israel. Olha que loucura. O inimigo estava com vergonha de tanta promiscuidade que o povo de Deus estava fazendo. Eles estavam pegando os seus filhos, isso tudo no âmbito espiritual, e entregando para sacrificar outros deuses. E a palavra de Deus era: o juízo de Deus virá, e veio, e não iria revogar a sua sentença. E o povo foi levado para o cativeiro babilônico. Mas a mensagem para nós que fica é que Deus age com graça, com misericórdia, mas também Ele é fogo consumidor. E nós precisamos de entender isso,
e deixarmos de brincar com o Senhor e vivermos uma vida em santidade, que é o que Ele requer. Então foi uma bênção ver aquele aqui, e com muita graça, pregou, ministrou, saiu alegre, saiu feliz, não é aquele? Não é isso? Voltou hoje, tá vendo? Foi uma bênção. Sexta-feira tem sido também um culto de oportunidades. Nós estamos vendo aqui jovens ministrando a palavra. Eu disse que eu não me encanto com grandes pregadores, irmãos, eu não sei a vida deles. Eu me encanto quando um jovem tem tudo para poder estar em outro lugar, né? Curtindo, quem sabe, a juventude, enfim, mas ele decide entregar sua vida ao Senhor e vir servir ao Senhor. Isso me encanta. Eu creio que é isso que encanta também o Senhor Jesus. E nós precisamos de refletir nisso. Quero convidar as crianças para poder acompanhar o tio Daniel, o tio João. Já estão ali, né? Isso, podem passar por aqui mesmo, mas sem correr, daquele jeito. Enquanto isso, você abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Antes de ministrar, quero também contar uma experiência acerca deste texto. Primeiramente, reforçar aqui a aula de batismo. Sábado, 1h da tarde. Quem quiser passar pelas águas, procura o presbítero Ronildo. Então, todo sábado acontecerá as aulas aqui de preparação para o batismo. Após o culto, irmãos, nós vamos estar vendendo aqui um delicioso canjicão, e tem arroz doce também, preparado com muito carinho, muito amor, e uma delícia. E tem poucas unidades disponíveis, porque algumas pessoas já foram reservando nisso. Segunda-feira pela manhã acordei no meu horário de costume, é bem cedo. Tenho que levar a Sara para a faculdade, tenho que voltar também para a minha faculdade, enfim, acostumei a acordar cedo. E nesse dia a Sara não foi, eu continuei acordado e eu fui ler. E abri nesse capítulo número 14, e Deus falou grandes coisas comigo, ao meu coração, através deste texto. E fiquei boa parte ali estudando, anotando algumas coisas, sendo ministrado pelo Senhor. E é tão interessante que a Ausilane estava ainda dormindo. E à tarde, quando eu já não estava ali, ela começou também, sem saber de nada, a ler. E aí, depois, quando nós nos encontramos, ela falou comigo, eu estou lendo aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eu disse, você está brincando comigo. Que sintonia é essa? E aí, nós começamos a compartilhar algumas coisas das quais Deus estava falando conosco. E falou com ela também uma outra parte. Enfim, uma experiência, uma sintonia, quando o Senhor quer falar algo conosco, e quando nós estamos em aliança, como tem acontecido aqui muitas vezes, de palavras que estão sendo ministradas aqui, que foram ministradas na IBD, em outra reunião, enfim. Quantas pessoas que às vezes chegam para mim e falam assim, pastor, o senhor pregou aquilo que eu estava lá em casa estudando. Ou seja, nós precisamos, irmãos, de estar sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele continua falando. Amém? Amém? Desligarmos deste mundo e sintonizarmos no reino do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo número 14. Diz assim, a partir do versículo 1. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos, pois Herodes havia prendido e amarrado João,
colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Portanto, João lhe dizia, olha a causa, não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João Batista na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar para Jesus. Quando Jesus ouviu isso, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco. Retirou-se de barco, em particular, para um local deserto. Aí as multidões o seguiram. Na sequência, ele multiplica pães e peixes para saciar aquela multidão. Mas lá no versículo de número 22 em diante, 23, que é a conclusão deste fato. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então é uma história que tem muitos fatos, muitos relatos. E é interessante nós começarmos a olhar para este texto e perceber algumas coisas aqui, das quais aconteceram. Mas antes de entrar propriamente em João, em ambientes, em mesa, que é o que Deus colocou no meu coração, também observarmos a importância da responsabilidade que nos é confiada. Os discípulos de João, depois de constatar que ele havia morto de forma traumática, eles tiveram pela responsabilidade que eles tinham de enterrar o seu mestre, João Batista. Ou seja, eles não fugiram, apesar de ser algo terrível. E em seguida eles vão até Jesus para poder contar, e claro, não só contar, mas sobretudo também querer consolo da parte do Senhor. E quando nós também olhamos para os discípulos de João, havia um grande respeito agora, até então, para Jesus, e os discípulos também de Jesus, que outrora estes discípulos de João estavam meio que estranhando, porque agora os discípulos de Jesus estavam batizando mais do que os discípulos de João. Mas muitas vezes, pessoas elas são unidas pela dor. Muitas vezes, muitas pessoas precisam de passar por dores para poder deixar de lado as indiferenças. Enfim, eles foram até Jesus, buscaram consolo, e Jesus ele ficou triste também com aquilo, porque também era humano, e João Batista era o seu primo. Ele estava em luto nesse momento, e ele sai para retirar, melhor dizendo, ele se retira para poder orar. E quando ele faz este movimento, as multidões, ou a multidão percebe que Jesus estava saindo, a multidão vai também, Jesus estava, e Jesus, vendo a multidão, ele se compadeceu dessa multidão, e não deixou que a sua dor, naquele primeiro momento, falasse mais alto do que o seu compromisso ou o seu propósito. Então ele ensinou, ele pregou, e mais, ele saciou também a fome de um povo que não tinha aonde comer naquelas horas. Mas quando ele despede a multidão, despede os discípulos, ele faz questão de despedir os discípulos e a multidão para poder fazer o quê? Orar, ficar sozinho para poder falar com o Pai. Se Jesus, sendo Deus, ele considerava a oração extremamente necessária,
Por que muitas vezes nós desprezamos a oração? Se Jesus, sendo Deus, ele sentiu necessidade de orar, de falar com o Pai, porque o coração estava aflito, estava doendo, estava em luto. Então também isso ensina para nós lições. Que muitas vezes nós estamos procurando o consolo, procurando solução em coisas que não podem trazer para nós nenhuma solução. E desprezando verdadeiramente o único lugar, o único caminho que tem condições de consolar a alma e de nos fortalecer e de nos levantar, que é através da oração. Mas como eu disse, o foco ainda não é aqui. Eu quero voltar com vocês lá no versículo 1, porque diante dessa história existem alguns princípios espirituais por trás de tudo aquilo que estava acontecendo ali. Herodes, ele estava querendo matar João Batista, porque João Batista havia revelado o seu pecado. E na verdade queria anular, queria acabar o profético na terra. E ele tenta matar João Batista, mas ele tem medo do povo, porque o povo o considerava como um profeta. E de fato ele era um profeta. E nós olhamos que aquilo que João Batista disse: olha, você está com a mulher do seu irmão. Isso é errado, isso não é certo. E por causa disso ele é encerrado numa prisão, colocado em uma prisão. E mesmo em uma prisão, ainda o desejo no coração dele era de matar, era de realmente acabar com João Batista. E aí nós percebemos, pela leitura do texto, que a mulher com a qual ele estava envolvendo era uma mulher extremamente manipuladora. Era uma Jezabel nos tempos de João Batista. Por quê? Porque ela, vendo toda aquela situação, ela influencia a sua filha. Ela vai persuadir a sua filha, vai manipular a sua filha a fazer um pedido dela, uma vontade dela. E muito provável também ela tinha persuadido também Herodes, no sentido: olha, fulano, é o seu aniversário, fulano vai dançar, presenteia ela. Porque a manipulação, ela acontece em todos os polos. E essa mulher manipula a filha para fazer um pedido completamente terrível, que revela o coração dela, a vontade dela. E era com essa mulher que Herodes estava se relacionando. Muitas pessoas se relacionam com pessoas das quais eles não conhecem. Fazem aliança com pessoas terríveis, que são o próprio Satanás na terra. Essa mulher era, sem sombra de dúvidas alguma, o espírito que operava nela era o espírito de Jezabel, de que manipula, de que controla, de que quem manda. Herodes estava atormentado com aquilo que ele estava ouvindo acerca de Jesus, porque Jesus estava operando milagres, e muitos milagres, e agora a culpa que estava dentro dele, porque ele já tinha feito isso. Você precisa de ler a história e entender que a história já havia acontecido, e ela está sendo narrada agora. E aí a culpa dele ter matado ou mandado matar João Batista fez com que ele achasse que agora Jesus estava operando sobre o espírito de João Batista. Deve ser João Batista que voltou, que reencarnou nele, porque ele estava sendo atormentado pela culpa. E o que eu quero falar com vocês nessa noite é que nem tudo que parece celebração é saudável, porque eles estavam diante de um aniversário, de uma celebração. Sim ou não? Celebração. É interessante que a única vez que a Bíblia fala de aniversário foi na morte de João Batista. Nem tudo o que parece celebração é saudável. Era uma festa, mas terminou em tragédia. Nem todo lugar de alegria é lugar de vida. Nem todo lugar de alegria, irmãos, é lugar de vida. Toda mesa se alimenta algo
toda mesa alimenta algo dentro de você. Toda mesa alimenta algo dentro de você. Entenda que a cabeça de João Batista foi servida em uma bandeja. Isso dá literalmente a ideia mesmo de mesa, de algo a ser servido. E alguns pontos aqui foram me chamando a atenção justamente por isso, porque toda mesa, entenda isso, alimenta algo dentro de você. Algumas alimentam propósito, outras alimentam ego, dor ou vingança. Essa mesa aqui, essa comunhão, nessa celebração de aniversário, era uma mesa que alimentava o ego, alimentava a dor, alimentava a vingança. E é interessante nós começarmos a pensar nisso, porque nem toda mesa ela é neutra. Nem todo lugar de celebração é neutro. Cuidado com o que lhe é servido nas mesas que você está sentado. Cuidado com aquilo que é servido nas mesas que você está sentado. Na mesa aqui de Herodes, havia vaidade, sensualidade, orgulho, decisões impulsivas. E foi nesse ambiente, sob a influência de Herodias, que a sua filha, uma jovem, fez um pedido que resultou em morte. Ou seja, o que estava sendo servido naquela mesa não era alimento, era corrupção, era morte, era destruição. Aquele ambiente servia, naquele ambiente, morte, corrupção. Por quê? Porque ambientes moldam decisões sem você perceber. Nós falamos aqui domingo passado também sobre ambientes. Existem ambientes extremamente tóxicos. Jesus, para curar aquele cego, ele teve que retirá-lo daquele ambiente. E depois que ele cura aquele cego em Betsaida, ele diz para ele: não volte para aquele ambiente, não volte para aquele lugar. Ambientes moldam decisões sem você perceber. A jovem aqui não criou aquela ideia sozinha. Ela foi consumida por um ambiente de manipulação e depois reproduziu uma ação. Você já parou para pensar que pedido inusitado que uma mãe faz para a filha? Você vai pedir a cabeça do profeta. É uma mãe ensinando a filha como se deve agir. E aí, nós nos tornamos aquilo que nós consumimos. Então, os ambientes dos quais nós estamos inseridos, eles são extremamente perigosos. Ainda mais se esse ambiente não for um ambiente da presença de Deus. Porque não existe ambiente neutros. Não existe mesa neutra. Sempre será servido alguma coisa naquele lugar. Então Deus foi me chamando a atenção para essa realidade. Se você senta constantemente em mesas de fofoca, vai aprender o que? A ferir. Se você senta em mesas de orgulho, vai aprender a competir. Se você senta em mesas de distorções, você vai perder o discernimento. Porque antes de sentar, discirna o que está sendo servido. Antes de você sentar, discirna o que está sendo servido. Faça a pergunta: essa mesa alimenta quem eu quero me tornar? Esse ambiente me aproxima ou me afasta de Deus? O que eu estou observando aqui vai gerar vida ou vai gerar morte depois? Porque até hoje, irmãos, nós nos espantamos às vezes com essa história, mas somos incapazes de olhar para nós, para os ambientes que nós estamos frequentando, sobretudo as mesas das quais nós estamos sentando. Porque é muito fácil olhar para fora de nós, o difícil é olhar para dentro de nós. Porque existem muitas mesas que até hoje são servidas pessoas. Sim ou não, irmãos? São servidas pessoas. São reuniões aonde é tratado fulano de tal.
aonde o prato principal às vezes é a irmã, é o irmão. Nós precisamos de discernir os ambientes que nós estamos frequentando. Nós precisamos de discernir as mesas que nós estamos sentando. Enquanto João Batista estava preso por falar a verdade, ouça isto, outros estavam assentados em uma mesa que celebrava o erro. Isso mostra um contraste forte, ou extremamente forte para nós, porque uns perdem liberdade por causa da verdade, outros perdem a consciência por causa do ambiente. Vou repetir para você entender. Uns perdem a liberdade por causa da verdade. João Batista perdeu a liberdade porque ele falou a verdade. Outros perdem a consciência de quem eles são por causa do ambiente que eles estão frequentando. Falar a verdade pode te custar a liberdade, mas preserva a sua identidade. Fala comigo assim: falar a verdade pode te custar a liberdade, mas preserva a sua identidade. João Batista não teve medo de morrer. João Batista entendeu que havia um propósito a se cumprir. Doa quem doer. Ele não teve medo nem de falar as verdades com Herodes, de dizer para ele: olha, você está se relacionando com a esposa, com a mulher do seu irmão. Isso está errado. Cuidado com as influências. Cuidado com as influências, irmãos. A influência pode distorcer a consciência. A influência pode distorcer a consciência. Olha só. A jovem aqui, ela estava inserida em um ambiente corrompido. Foi ensinada a normalizar o que é errado. Tem tantas mães fazendo isso, irmãos. Ensinando as filhas ou os filhos, pais, ensinando a normalizar aquilo que é errado. Esse é um desafio meu e seu, é um desafio nosso. Porque nós somos tentados às vezes deixar para lá. Nós somos tentados, às vezes, fazer de conta que não está acontecendo. Só que isso, de alguma maneira, está normalizando aquilo que é errado. E aqui eu quero fazer com vocês aqui um paralelo entre duas mães. Aqui mesmo, neste texto aqui. Herodias, essa mulher que seduziu, que manipulou a sua filha para poder pedir a cabeça, para poder matar alguém. Versus a mulher cananeia, no capítulo 15, versículo 21. Lembra da mulher cananeia, Cirofenícia? Que ela estava com uma filha em casa, ruim. O que ela fez? Ela foi incomodar Jesus. Ela não abriu mão da sua filha. Ela foi até Jesus e enfrentou todas as barreiras. Passou por cima de todas as dificuldades. Ela foi até Jesus para encontrar uma solução para a filha dela. Essa Herodias aqui, essa mulher, é uma influência que gera morte. Alimenta a filha com amargura, planta ódio no coração dela. A filha pede uma cabeça e recebe morte. Irmãos, quantas mães, quantos pais estão alimentando amargura, ódio no coração dos filhos, irmãos? Quantos filhos que não estão na presença do Senhor hoje por erros? E eu estou falando de pais aqui, mas isso cabe também a qualquer autoridade. A liderança, a líder, cabe a qualquer autoridade. Mas isso aqui é uma realidade. Por falta de sabedoria, muitas vezes a mesa do almoço, a mesa da comunhão é servido aquilo que às vezes aconteceu no ambiente de igreja, aconteceu em outra coisa, em outro lugar. E está transmitindo a amargura, o ódio para os filhos. Depois quer que os filhos sirvam ao Senhor, plantando ódio no coração deles. Herodias
alimentava a filha com amargura, plantou o ódio no coração dela. O resultado, uma filha usada para destruir. Você acha que, aonde que começa? Aonde que começa o erro? Se não é dentro da casa. Os monstros, eles são criados dentro de casa. Por quê? Porque é lá que não recebe o que deveria. Depois cresce e torna inconsequentes. Ela gerou, ou ela estava gerando uma filha programada para destruir. A mulher cananeia, a diferença dela é uma mulher que gera vida. A influência dela é gerar vida. Carrega a dor da filha como própria, como sendo própria. Talvez tem pessoas que estejam nem entendendo aqui porque não lê a Bíblia. É Mateus capítulo 15. Que ela chega diante de Jesus e quer uma migalha caindo da mesa. É essa mulher que eu estou falando. E se eu tentar explicar mais aqui, acho que eu vou até estragar. É essa mulher que a influência dela é gerar vida. A filha estava ruim e ela vai até o Senhor. Ela carrega a dor da filha como sendo própria. Ela busca solução em Jesus. Ela não transfere dor. Ela busca cura. Olha a diferença dessa mulher. Herodias ela transfere dor, ódio, amargura. Essa mulher ela não transfere dor, ela busca cura. O resultado disso, uma filha liberta. Segue ainda. Olha só, interessante o paralelo. Herodias, essa mulher demoníaca, com o espírito de Jezabel, se movia por vingança. A mulher cananeia movia-se por amor. A Herodias usava a filha em benefício próprio, ou seja, para realizar as coisas que ela queria. Já a mulher cananeia não luta pela filha. Herodias usa a filha. A cananeia luta pela filha. A Herodias planta morte. A mulher cananeia busca vida. Herodias manipula. A mulher cananeia intercede. Olha a diferença. Herodias é o orgulho. Cananeia é a humildade. Herodias afasta-se de Deus. E a mulher cananeia, ela corre para Deus. São exemplos que estão aqui, que nos servem, irmãos. Porque toda mãe ou todo pai, ou figura de influência, sempre está fazendo uma dessas duas coisas. Ou está transferindo feridas, ou buscando cura. Sempre eu e você, sempre nós vamos estar fazendo uma dessas duas coisas. Ou transferindo feridas, ou buscando cura. A escolha está diante de nós. A escolha está diante de nós. A sobrinha de Herodes, ela foi ensinada a normalizar o que é errado. Para pais que transferem, feridas para os seus filhos. Diante disso, qual tem sido a nossa postura, irmãos? Porque nós estamos nos enchendo de informação, mas continuamos a ver, dia após dia, os mesmos erros sendo cometidos. Você já parou para pensar que a mesa que você pode estar sentando é uma mesa que está servindo morte? E Deus nos chama para a sua mesa para nos alimentarmos de quê? De vida, para termos vida, recebermos transferência de vida. Vida. Há uma tentativa de acabar, de anular o profético. É isso, João Batista, ele falava a verdade demais.
João Batista denunciava demais o erro. E nós estamos entrando em um tempo onde as pessoas elas estão intimidadas, elas não estão mais denunciando o que é errado, em nome talvez de uma convivência, de um clima, e gerando mortes e mortes. Como você que é um líder, você que é uma mãe, você que é pai, eu me incluo nisso, como nós estamos nos portando diante dos nossos filhos? Falei com os varões aqui hoje pela manhã, as pessoas elas estão mais nos vendo do que nos ouvindo. As pessoas estão mais nos vendo do que nos ouvindo propriamente. Porque o nosso exemplo fala muito mais alto do que qualquer palavra. Do que qualquer palavra. Tudo aquilo que você está fazendo, se tem pessoas sobre a sua influência, eles estão absorvendo, eles estão aprendendo. Então não normalize mais aquilo que é errado em nome de Jesus, amém? Não normalize aquilo que é errado, porque tragédias não acontecem da noite por dia, irmãos. Nada que é extremamente terrível acontece assim do nada. Isso é um processo. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. São pequenas concessões, são pequenos erros, são a normalização de coisas que não deveriam serem normais de forma alguma, mas vai passando por cima. É uma mentira aqui, é uma fala aqui. E nós estamos gerando morte, muitas vezes, na nossa própria casa. Ou morte nas pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos influenciando de forma negativa. Se você olhar do ponto de vista aqui da ciência, essa mulher que era uma sociopata. A filha, nem tanto, porque a sociopatia está na estrutura. E aqui ela foi manipulada, ela foi influenciada, mas o comportamento dela é de uma sociopatia. Pessoas que não têm empatia de jeito nenhum, frieza, capaz de conceber uma ideia, de decapitar alguém que já estava preso. Já estava preso. Mas enquanto ele estava na prisão, ele tinha voz. Mas o problema era com a voz, o problema era com o profético. E ela é capaz de induzir a filha. Pede a cabeça de João Batista. Quantas vezes nós estamos tendo os mesmos comportamentos? Ou não? Ou não, irmãos? Eu já contei isso aqui na igreja. Eu lembro uma vez, eu era adolescente. Meu pai chegou na mesa e falou assim, lá em casa tinha jovens, tinha pessoas que sempre iam, minha casa eu tenho 3 irmãs e um irmão, então tinha muitas pessoas. E um dia ele pesou o clima, porque ele não preocupava em pesar o clima, em nome de uma verdade. Ele disse aqui, vocês não vão falar na mesa de pastor, de irmão, de irmã, de ninguém aqui dentro. Aqui não é lugar para isso. O clima ficou ruim. O clima ficou pesado. Algumas pessoas até não gostaram. Mas é uma verdade que tem que ser anunciada. Amém, irmãos? Amém? É uma verdade que tem que ser anunciada. Porque são essas pequenas coisas, essas concessões. A Bíblia fala que a vida e a morte, elas estão aonde, irmãos? Na língua. A vida e a morte está aqui, ó. O poder da vida e da morte está aqui, naquilo que eu falo. Aquilo que eu falo gera vida ou gera morte. E tem pessoas que estão vivendo mortas espiritualmente. Tem pessoas que não estão conseguindo viver a plenitude daquilo que Deus tem para elas. Por quê? Porque se perderam no processo, porque frequentaram ambientes e foram moldados, forjados por tais ambientes, porque estão sentando em mesas aonde tem se servido morte e não vida. O que adianta participar da mesa do Senhor é o que Paulo fala. Não sou eu. E depois participar da mesa de demônios. Ele fala isso da ceia.
Que aproveito tem isso? Que doideira é essa? Porque as reuniões de vocês são piores do que qualquer outra coisa. Porque vocês estão reunindo em nome de Deus, para profanar Deus. É o que Paulo está dizendo, 1 Coríntios capítulo 11. É só você interpretar o que ele está dizendo ali. Porque não há comunhão, não há verdade, não há sinceridade, não há humildade, não há espera. O que há é orgulho. Então eu preciso de olhar para dentro de mim e ver como eu estou. O que eu estou fazendo com as oportunidades que Deus está me dando? O que eu estou fazendo com as oportunidades de celebração que Deus está me proporcionando? Como tem sido as minhas reuniões, como tem sido os meus aniversários, enfim, como tem sido os ambientes que eu frequento, como tem sido a mesa que eu sento. Porque chocarmos com aquilo que aconteceu com João Batista é fácil. Difícil é chocar ao olhar para o espelho e deparar que nós estamos tendo o mesmo comportamento em muitas situações. Mãe, pai, vocês foram colocados aqui para gerar vida. Amém? Amém? Vida. Você que influencia. Mãe, pai, é um influenciador. Por que muitas vezes os filhos estão preferindo ter a rede social, pessoas que nem conhecem para poder influenciá-los? Não é só porque é modinha, todo mundo está fazendo, mas é porque às vezes busca uma referência dentro e não encontra. Mães que ensinam filhos a mentirem. Fala que eu não estou aqui não. Que mundo você está, irmãos? Hã? Não fala que eu não estou aqui não. Você está moldando o quê? No trabalho, pessoas que não se posicionam. Depois, Deus é tudo para mim, não é não. É o seu emprego que é tudo para você. Porque quando alguém te manda mentir no seu emprego e você não se posiciona, você é um influenciável. Não tem identidade. João Batista, olha aqui, ele perdeu a liberdade. Falar a verdade pode custar a liberdade, mas preserva a sua identidade. Identidade em Cristo Jesus. Preserva a sua identidade. No dia que você se posicionar, você pode ter certeza que você também irá adquirir o respeito. Você irá adquirir o respeito. Pode estar falando o que for, mas quando você chega, o assunto tem que mudar. Se não for um assunto agradável, ele tem que mudar. Isso é respeito. Isso é respeito com a fé que você professa. Mas isso não é conquistado no grito. Isso é uma postura de quem sabe quem é em Cristo Jesus. Isso é uma postura adquirida a partir do conhecimento da palavra. E nós estamos perecendo, o povo de Deus está perecendo porque não está conhecendo a palavra de Deus e nem o seu poder. Conhece de tudo, de menos o que a palavra de Deus está dizendo. João Batista não teve problema em falar a verdade, mesmo que isso lhe custou a sua vida. Mas ele não negou o seu Senhor. Tantas pessoas que, eu não vou negar Jesus. Lembra? No Apocalipse vai ser sim, na tribulação e tal. Você está negando Jesus a todo momento. Olhamos às vezes para Pedro e Pedro, como é que Pedro pode ter feito isso? Dentro da igreja você está aqui com a mente em outro lugar. Dentro da igreja você está aqui e está acompanhando o celular, outra coisa. Você está negando Jesus do mesmo jeito. Só que é difícil olhar para dentro, é fácil olhar para fora. E eu não estou falando aqui para vocês, eu incluo nisso aqui, irmãos. A palavra só é verdade quando ela é verdade primeiramente aqui. Erro também. Mas eu sei fazer o caminho de volta.
Porque a palavra de Deus nos ensina, nos orienta a olhar para dentro de nós e a reconhecer, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na admissão da nossa vulnerabilidade. Enquanto você achar que é alguma coisa, que é bom, que é perfeito, querido, você é fraco. Mas quando você olha e reconhece, a Bíblia fala que aí o poder de Deus, sim, ele vem e nos levanta, e nos ergue, e nos honra para a sua honra e glória, em nome de Jesus. Fica de pé comigo. Herodes matou o físico, mas não pôde matar o profético. Amém? Ele matou o João Batista, o físico, mas ele não matou a voz, ele não matou o propósito, ele não matou a unção, ele não matou o profético. Por isso tem condições de você viver sobre essa palavra profética, a qual Deus te chamou para ser um embaixador dele aqui nessa terra. Porque a palavra já foi liberada para mim e para você. Nós precisamos de nos posicionarmos. Precisamos de nos posicionarmos e entendermos que não é para você frequentar todos os ambientes dos quais vocês são convidados. Não é para você sentar em toda a mesa que você é convidado. Pode servir a melhor picanha, mas se não for servido o corpo de Cristo, o pão e o vinho, que simboliza a comunhão, essa mesa não te pertence. Amém, irmãos? Ela não te pertence. Ela não te pertence. E a palavra de Deus hoje nos chama a atenção justamente para isso, para nós nos posicionarmos. É a palavra que está sendo ministrada e está gritando, está ecoando dentro de nós desde o mês de setembro. Posicionamento. Para de perder tempo com tantas outras coisas. Se posiciona, enfim, acorda. Acorda. Porque pode ser a sua cabeça que está sendo pedida em qualquer outro lugar. E na verdade, Jesus disse isso para Pedro. Você está achando que isso é muita coisa, Pedro? Satanás pediu para se andar com você. Porque essa é a vontade do diabo. Ele não tem nada de bom. A essência é maldade, é mal. E se ele puder destruir, ele destrói. Foi o que Jesus disse para Pedro. Pedro, ele pediu para poder se andar com você. Eu que não deixei, Pedro. E você está achando o quê? Você está achando o quê? Você quer saber quem é maior, quem é menor? Até quando você vai viver na vida de futilidade? Até quando nós vamos ficar achando que se não mexer com o diabo, ele não mexe com a gente? É assim? Eu falei aqui 2 domingos atrás sobre Jó. Você lembra disso? Sobre Jó. Que ele veio e pediu permissão para destruir a vida de Jó. E Deus disse para ele: toca. Somente na vida dele não. E com muita ferocidade, com muita maldade, com muito ódio, o que ele fez? Ele destruiu tudo à sua volta. O homem ficou num estado deplorável, fedendo, de tanto machucado, fedendo, perdeu tudo, amigos, porque só tinha amigos para poder acusar, perdeu bens, perdeu filhos, porque essa é a vontade do diabo. Só que a vontade de Deus é totalmente diferente.
A vontade de Deus é que você tenha vida e vida em abundância. A vontade de Deus é que você continue sendo família, se constitui em família. A vontade de Deus é que você seja bendito no campo, em qualquer lugar, na entrada, na saída. A vontade de Deus é que você viva em obediência, para que as bênçãos do Senhor acompanhem você. E é por isso que Ele nos chama para esse posicionamento, para essa realidade, para essa verdade. Porque o tema continua, não há tempo a perder. Fala com o seu irmão, não há tempo a perder. Você está achando que o tema acabou na conferência de homens? Não, não acabou. Não acabou, o tema é bíblico. Não há tempo a perder. Em nome de Jesus, vamos nos posicionar, vamos acordar para esta verdade e vamos deixar de ficar brincando com aquilo que é sério. Porque Jesus está às portas e Ele está voltando. E Ele vai buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amém? Amém? Feche os seus olhos. O ministério de louvor vai cantar. Pode adorar o Senhor. Vou te dar um momento para você falar com o Senhor. Vou te dar um momento para você orar aí, enquanto o ministério de louvor vai estar aqui adorando ao Senhor. E você vai olhar para dentro de si. Você vai olhar para dentro do seu coração e ver o que está acontecendo, o que você está fazendo. Uau, quais lugares que você frequentou até o dia de hoje? Quais mesas vocês sentaram? Qual mesa? O que está sendo dito? Quem está sendo servido nessa mesa? A Bíblia fala que nenhum homicida terá parte no reino de Deus. E homicida não é só aquele que mata com uma arma, é aquele que mata também com a boca. É aquele que mata com a boca, com a língua. E quando Deus nos chama a atenção para essa realidade, irmãos, Ele está dizendo para nós: ainda há tempo. Ainda é tempo de posicionar, ainda é tempo de rever os conceitos, ainda é tempo de mudança, de transformação. Porque as minhas promessas continuam de pé, só que elas só podem ser ou se tornar realidade nas suas vidas se tiver um posicionamento. Ainda é tempo, Deus não desistiu de você. Quando Deus nos dá uma palavra como essa, Ele está dizendo assim: olha, eu não desisti da minha igreja, eu não desisti de você. É por isso que eu estou te chamando para perto, estou te chamando para a verdade, estou te chamando para uma realidade, de um lugar de santidade, de um ambiente totalmente diferente. Porque eu manifesto em ambientes e não em lugares propriamente. Ele está dizendo para você: olha, comece a promover um ambiente da manifestação da glória de Deus, porque nesse ambiente Deus vai se revelar, nesse ambiente vai haver cura, vai haver transformação, nesse ambiente vai haver mudanças. Eu cansei, eu já Aleluia. não quero mais viver para mim. Feche os seus olhos, irmãos, ore ao Senhor, ore ao Senhor, fale com Ele, se quebranta diante dele. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, sei, sou humano, eu só sei. Vai falando com Deus, ore ao Senhor. Não espere a imposição de mãos, não espere, fale com Ele. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Peça perdão ao Senhor das falas, dos ambientes, dos lugares, das conversas, Mas eu não quero o que vem das de lá. manipulações. Quero agora a glória de Deus. Deus te chamou para influenciar e não para manipular. Eu já
viver pra mim. Paulo nos diz que o evangelho pregado não consistia em persuasão humana, não era técnica humana, mas era sobretudo manifestação do poder de Deus. Se não for o poder de Deus, irmãos, não será a manipulação, não será a persuasão, porque não funciona. Você pode conquistar algo momentâneo, mas não irá prevalecer. Mas quando é poder de Deus, há transformação. Quando há poder de Deus, há transformação. Eu quero desafiar você que entendeu essa palavra a vir aqui à frente. Eu sinto no meu coração de orar por você aqui à frente. Por mim mesmo, eu não ia fazer isso. Mas eu sinto que Deus está chamando vidas aqui à frente. Porque no altar é lugar de cura, é lugar de transformação. É lugar de quebrantamento. Não é lugar de apontamento, não é lugar de julgamento, é lugar de quebrantamento. É lugar de restauração, é lugar de mudanças, irmãos. Deus está te chamando para uma outra mesa aqui à frente. Ele está te chamando para você se servir de uma mesa espiritual aqui à frente. Chega de se servir de mesas carnais. Ele está te convidando para se servir de uma mesa espiritual aqui à frente. Uma mesa de comunhão, de verdade. Uma mesa de transformação. Deus quer mudar a sua realidade, querido. Para de preocupar com o outro, para de preocupar com o horário, para de preocupar com quem está do seu lado. Feche os seus olhos, ore. Se você não quer vir aqui à frente, está tudo bem, é você e Deus, não tem problema. Mas pelo menos levante as suas mãos e interceda por quem está aqui. Porque quem está aqui está tendo a capacidade de olhar para dentro e não para fora. E de pedir ao Senhor para que Ele venha fazer as mudanças necessárias. Porque quem está aqui à frente está dizendo: eu quero recomeçar. E todos aqueles que querem recomeçar, Deus tem um novo e vivo caminho para você. Deus tem uma segunda unção para você. A palavra de Deus nos diz que a glória da segunda casa ela é maior do que a da primeira. Não importa se como Jonas você desobedeceu. O importante é que Ele te dê uma outra oportunidade de você recomeçar. E de fazer diferente. E de mudar a sua mente, mudar a sua realidade. É o convite do Espírito Santo para você. E quem está aqui à frente, ore ao Senhor, fale com Ele, ore ao Senhor, se quebrante diante dEle, se entrega a Ele. Ele quer se manifestar a você, Ele quer te servir nessa mesa, Ele quer te servir neste lugar, assim como Ele fez com os discípulos. Ele serviu os discípulos e Ele está aqui para te servir. Ele quer te servir pão e vinho, Ele quer te servir comunhão. Ele quer te conectar novamente com o corpo de Cristo. Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer curar as suas feridas, Ele quer curar as suas mágoas, os seus comportamentos errados. Ele quer transformar. Espírito Santo, nos ajude, ó Deus, a melhorar. Nos ajude, ó Pai, a mudar. Deus, e nós não estamos sozinhos porque o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos porque o Senhor está conosco. Espírito Santo, visita, ó Pai, cada vida aqui nesta hora. Visita, ó Deus, cada vida aqui nesta hora, neste momento. Visita cada vida aqui neste momento, em nome de Jesus. Ajude a melhorar. Aleluia. Ajude a melhorar. Se quebranta diante do Senhor. Não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Senhor, Pai, inunda, Deus, essa casa, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, transborda, Senhor, transborda, Jesus, em cada coração, ó Pai,
Invada, Jesus, agora. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, que nós possamos deixar, ó Deus, as nossas mazelas, que nós possamos deixar nossas bagagens, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, eu clamo, Pai, agora. Ó Deus, não tem a ver conosco, Pai, tem a ver com o Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, venha nessa casa, nesse lugar agora, Pai. Em nome de Jesus, quebranta corações. Ó Deus, tira, Senhor, as mesas improváveis. Tira, Senhor, as mesas que não nos pertencem. Ó Papai querido, que essa palavra, Deus, venha, Senhor, de encontro ao coração do meu irmão, de encontro ao coração da minha irmã. Ó Papai querido, que hoje seja um marco, uma diferença nesse lugar. Oh Deus, nós clamamos a Ti. Nós pedimos, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, uma unção nova, odres novo para esse lugar. Pessoas, Senhor, transbordando, Deus. Oh Papai querido, traga, Senhor, traga, Jesus, a presença, Senhor, dos Seus filhos. Oh Deus, mesas, Senhor, mesas restauradas, lares restaurados, mães avivadas. Oh Espírito Santo, nós clamamos a Ti, ó Deus. Nós clamamos a Ti, ó Pai, por pais fortes, mães fortes, filhos fortes, uma geração nova. Oh Deus, nós não admitimos, ó Deus, continuar da mesma forma. Ó Senhor, nós somos pecadores. Ó Deus, nós somos sujos, Pai, mas nós estamos aqui, ó Deus, renunciando às nossas vontades. Ó Papai querido, nós estamos aqui, Senhor, retirando, Deus, de mesas, Pai. Ó Deus, invada, Senhor, o lar da minha irmã, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Que essa mulher, ó Deus, seja uma mãe, Senhor, uma mãe provável, Deus, em nome de Jesus. Ajude, Deus, restaura, Senhor, a sua casa, restaura, Senhor, o seu lar, restaura os seus filhos. Oh, Papai querido, vem, Espírito Santo, sopra, Senhor, sopra, Espírito Santo, de uma forma diferente, Deus. Sopra, Senhor, nos ouvidos da sua filha. Sopra, Senhor, no falar. Oh, Papai querido, dos mais pecadores eu sou a primeira. Oh, Deus, diante de Ti, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, nós somos pecadores, Pai, mas o Senhor morreu naquela cruz, ó Deus, para nos libertar, para tirar, Jesus, para tirar de mesas, Senhor, mesas que não te pertencem. Oh, Papai querido, aviva a Tua casa, aviva a Tua igreja. Oh, Deus, será um tempo novo, Senhor, para a 12ª igreja. Em nome de Jesus, aviva essas mulheres, Senhor, aviva esses homens, ó Deus. Restaura, meu Pai, restaura, Senhor. Comece do altar, ó Deus, vá ali naquela porta, Deus, no meio da Tua igreja, Deus. O Senhor está às portas. Ó Pai, começa de mim, ó Deus. Me restaura, Senhor. Me tira, Deus. Me tira de mesas, Pai, que não te pertence. Ó Papai querido, que eu possa levantar, ó Deus, que eu possa sair e defender o Evangelho. Ó Papai querido, aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Deus. Nos tira, Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura a sua casa. Restaura essas mesas, em nome de Jesus. Restaura essas mesas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Venha, não demore. Estou Oh, aleluia. Santo, santo, santo é seu nome, Senhor. Oh, Papai querido, restaura a sua casa, Senhor. Restaura, Jesus. Tem lugar na mesa, irmãos. Tem lugar na mesa. Aleluias. Vem pra mesa. Vem pra mesa, Senhor. Vem pra mesa. Vem pra mesa com humildade. Vem pra mesa com entrega. Entrega a sua família. Entrega os seus filhos. Entrega o seu trabalho. Entrega, meu querido. Entrega, minha querida. Vai, entrega. Pede que o Senhor dá. O nível de intimidade só depende de nós. Só depende de nós. O nível de intimidade só depende de nós. Busca a mesa para ser
Jesus. A 12ª igreja não será a mesma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muda essa mesa, Senhor. Tem lugar, Espírito Santo. Tem lugar na mesa. Pode se aceitar. Aleluia. Tem lugar na mesa. Santo. Tem lugar na mesa. O mestre está te esperando, meu irmão. O mestre está te esperando, pai. O mestre está te esperando, filho. O mestre está te esperando, filha. Aleluia. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Aleluia. Senta-se à mesa. O noivo está te esperando. O noivo está te esperando. Vem pra mesa. Vem pra mesa. Aleluia. Tem lugar à mesa. Aleluia. Sopra, Espírito Santo, nesse lugar. Sopra, Espírito Santo, nesse lugar. Nem que seja uma pessoa. Sopra nesse lugar, Espírito Santo. Sopra nesse lugar, Espírito Santo. Sopra nesse lugar, aleluia. Aqui é o teu lugar. Aleluia. Sopra. Tem lugar à mesa. Não é sobre nós, Pode é sobre o Espírito. Aviva a igreja. Vem pra mesa. Santifica. Santifica e vem pra mesa. Aleluia. Aqui é o teu lugar. Vem pra mesa. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Aleluia. Restaura, Senhor. Pode se assentar. Aleluia, tem lugar na mesa. Fale com Ele, ore ao Senhor. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Aqui é o teu lugar. Aleluia. Aleluia, o seu lugar é na mesa do Senhor. Amém. Amém. O diabo deturpou a mesa. Podem ficar aqui à frente. Já vamos encerrar. Falei isso aqui com a igreja esses dias. Não me lembro se eu falei no domingo, mas o diabo deturpou a mesa. A mesa nunca foi um lugar para você comer. A mesa foi um lugar para você se relacionar, para ter comunhão. Se você olhar os pecados, o pecado de Esaú foi por causa da comida, de Eva por causa da comida, do povo que saiu do Egito por causa de comida, porque eles não entenderam a mesa. Porque o diabo deturpou o significado da mesa, achando que mesa é para comer. Mesa é para se relacionar, mesa é para comunhão, mesa é lugar de verdade, mesa é lugar de posicionamento. O filho pródigo, quando ele voltou por causa da comida, por causa da mesa, porque a comida simbolizava a mesa para ele. Ele sentiu falta da mesa, do olho no olho, da comunhão, da verdade, do posicionamento, do lugar que sempre foi dele. Por isso o diabo quer deturpar a mesa. A mesa não é lugar de morte, amém? Amém? A mesa é lugar de vida, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, Pai. Eu te louvo, ó Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo. Ah, Deus, pelo despertar, ó Deus, da tua noiva. Pelo mover que o Senhor, ó Deus, está não só prometendo, ó Deus, mas já está cumprindo, ó Pai. Nós te louvamos por isso. Porque enquanto, ó Deus, tem pessoas que estão ainda sem entender, com o mesmo olhar cético, tem outros que já estão mergulhando, ó Pai, neste rio. E o Senhor está mudando realidade, o Senhor está ressuscitando vidas, o Senhor está restaurando casamentos, o Senhor está fazendo milagres. E eu te louvo, ó Deus, por isso, porque o Senhor, ó Pai, tem prometido e cumprido, ó Deus. E eu sei que o Senhor irá fazer muito mais.
Ah, Deus, eu sei que aquilo que o Senhor tem para fazer aqui, ó Deus, em nosso meio é muito mais do que já foi feito. E eu te louvo, ó Deus, por esses momentos, ó Pai, eu te louvo por essas oportunidades. Ó Deus, que a tua igreja, ó Pai, venha entender o seu lugar à mesa. Que elas venham, que as pessoas venham discernir os ambientes e as mesas assentarem. Porque o Senhor tem ciúmes. O Senhor não divide a glória com ninguém. O Senhor não divide a glória com ninguém. O diabo até não importa. O diabo pode dividir, ele não importa. Ele não importa se você está com ele só 1% e 99% com Deus. Mas o problema é que Deus importa. Se não for 100% ou não é nada. Ou é tudo ou é nada. E o Senhor tem nos chamado para poder sentar à mesa da verdade. A mesa que gera cura. A mesa que gera transformação. E não mesa de morte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja um posicionamento da tua noiva para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Tem gente que incomoda com tudo, até com aplaudir, com falar do irmão, não é isso? Só não incomoda com o pecado dele, não é isso? Mas incomoda com tudo. Mas não tem problema não. Amém? Nós vamos continuar seguindo assim. O canjicão será servido aqui do lado, tá, irmãos? Aqui ao lado, viu? O canjicão será servido aqui ao lado. Estende as suas mãos. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus e as manifestações do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada vida, agora e para todos sempre. Todos digam amém. Tem lugar à mesa.